Olá, crianças, bom dia! Hoje, em língua portuguesa, na página número 165, nós vamos estudar advérbios, forma de marcar o tempo e o espaço nos textos, tá bom? Então, o advérbios é mais uma nova classe de palavras e a função dele é justamente essa, é marcar o tempo, é situar o tempo dentro de um texto, o tempo em que as coisas acontecem e também situar o espaço em que as coisas acontecem, tá bom? Então, ele situa o tempo e ele situa também o espaço em que as coisas acontecem. Tá bom? Então, vamos ver. Na reportagem que você leu, havia indicações de lugar, ou seja, onde os fatos relatados aconteceram. Né? Então, por exemplo, a casa da gente é um lugar. É isso, o comércio é um lugar, a rua é um lugar, né? A aldeia é um lugar. É isso? Você estudou também que os verbos nos textos indicam um modo, indicativo e subjuntivo. O modo indicativo são aquelas ações que a gente sabe que vão acontecer, certo? E o subjuntivo são aquelas ações que a gente não tem certeza que podem acontecer. Então a gente fala como se fosse uma dúvida, né? Se chovesse amanhã, né? Eu não tenho certeza se chover. Então, modo subjuntivo. E o tempo, presente, passado, futuro. Presente, tudo o que está acontecendo agora, ou que costuma acontecer todos os dias, sempre, costumeiramente. Passado é tudo o que já ocorreu, tudo o que já aconteceu. E futuro é aquilo que vai acontecer, o que se espera que aconteça. Então, além dos verbos, há outras formas de marcar o tempo em um texto. Leia e compare estes dois trechos. Tá? Vamos lá. Vamos ler. Os grilos soam solitários. Há estrelas. O silêncio é quebrado pelos galos que cantam. As crianças saem. Trecho B. Os grilos soam solitário enquanto todos dormem. Na aldeia da Betânia, no Mato Grosso. Número 1, enquanto todos dormem. Número 2, na aldeia da Betânia. Ainda há estrelas no céu. O silêncio é quebrado a cada manhã pelos galos que cantam antes de o sol acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem das casas de pau a pique, onde moram com os pais, irmãos, primos e tios. Letra A. Observe o que está destacado no trecho B e escreva os números que correspondem às expressões que indicam o tempo, isto é, quando o fato aconteceu. Então, criança, toda vez que eu falar em tempo, toda vez que a gente estiver falando em tempo, é só a gente falar em quando, ou seja, quando acontece um determinado fato, tá? Então, vamos observar aqui a expressão número 1, né? Enquanto todos dormem. Isso aqui dá a ideia de tempo? Enquanto todos dormem. Dá. Enquanto. É um tempo, enquanto todos dormem. Então, eu vou colocar o número 1 aqui. Certo? Número 1. Porque essa expressão aqui, ó. Enquanto todos dormem, indica tempo. É o tempo enquanto todos dormem. Né? Quando todos dormem. Ó, quando todos dormem. Certo? Número 2. O número 2 é na aldeia da Betânia. Será que quando eu falo assim, ó, na aldeia da Betânia, eu estou falando de tempo? Não. Né? Não estou falando de tempo. Ainda há estrelas. O ainda é tempo. É tempo, ainda. Ainda dá tempo de você fazer o dever. Então, ainda indica tempo. Então, qual é o número do ainda? 3. Vou colocar aqui. Certo. No céu, será que isso aqui indica tempo? No céu é tempo? Não. Então, você vai procurar mais expressões aqui que indicam tempo e vai colocar os númerozinhos aqui em seguida. As expressões que indicam tempo, ou seja, quando os fatos acontecem. Então, toda vez que eu falo em tempo, eu vou falar em quando os fatos estão acontecendo. Bom?
Letra B. Há também expressões indicando o lugar, isto é, onde os fatos aconteceram. Então, lugar é onde, né? Se você diz, mãe, eu caí de bicicleta, sua mãe vai perguntar, onde, menino? Lá na rua de trás. Então, lá na rua de trás indica lugar, não é isso? Então, há também expressões indicando o lugar, isto é, onde os fatos aconteceram. Escreva os números correspondentes a elas, certo? Então, aqui, ó, o 1 eu já coloquei aí o 3, então não é mais lugar, né? Vamos ver o número 2. Na aldeia da Cibetânia. Onde? Na aldeia da Cibetânia. Ó, a expressão na aldeia da Cibetânia traz a ideia de lugar. Onde é, gente? É lá na aldeia. Então, o número 2 é lugar. Pronto. O 3 veio para cá, né? Veio para tempo. E o 4, no céu. No céu, criança. Né? Olha lá a estrela. Onde? No céu. Então, onde? No céu. Então, o céu é o quê? Lugar. Vou colocar o 4 aqui. Vou procurar outro que traz ideia de lugar. A cada manhã, será que é lugar? Não. É o quê? Tempo, não é isso? Pelo que os galos cantam antes de o sol acordar. Né? Será que é lugar? Não. Casas de pau a pique. É lugar? É um lugar. Casas de pau a pique. Então, eu vou colocar o número 8 aqui. Certo? E tem mais, tá bom? Você continue respondendo aí. Letra C. Comparando os dois trechos, as informações destacadas no trecho B, essas informações que estão aqui, ó, de verde, no trecho B, podem ser retiradas da reportagem sem prejuízo para a compreensão? Explique. É tipo assim, criança, ele quer saber se a gente retirasse tudo isso que está de verde, aqui, ó, tudo isso que está sublinhadinho de verde, da reportagem, será que os leitores conseguiriam compreender o texto do mesmo jeito? Será que os leitores, que é você que faz a leitura, você conseguiria entender essa reportagem, se essas palavras, se essas expressões que estão sublinhadas de verde fossem retiradas? Essas expressões que trazem a ideia de tempo e também de lugar. Daria para compreender o texto? Não. Então você vai colocar não. Não daria. Se tirar essas informações aí, ó, certo? Se tirar essas informações que estão sublinhadinhas de verde, não tem como a gente compreender essa história. Por quê? Então, porque faltariam detalhes sobre o tempo e o lugar onde as coisas acontecem, onde os fatos acontecem, certo? Então, por quê? Porque faltaria informações sobre o tempo e o lugar onde os fatos aconteceram. E aí já pensou, se a gente quer contar que ocorreu um determinado acidente em alguma rua. E se a gente não sabe dizer que rua foi essa e quando foi isso, né? Se foi de manhã, se foi à tarde, se foi à noite, se foi no centro da cidade, se foi na trânsito dela, se a gente não consegue dizer essas informações, não vai adiantar muito falar sobre o ocorrido, né? Porque a informação vai ficar incompleta. Pedi também para fazer isso, ó. Aqui você não vai sublinhar nada, você vai escrever no seu caderno, tá bom? Porque não tem como sublinhar no livro, certo? Então diz o seguinte, ó. Releia. Depois do almoço, né? Depois do almoço, o sol é cruel. O calor é tanto que, nos fins de semana, todos se recolhem na sombra de suas casas. Eu vou reler de novo, ó. Depois do almoço, o sol é cruel. O calor é tanto que, nos fins de semana, todos se recolhem na sombra de suas casas. Sublinhe no trecho a expressão que indica lugar, ou seja, o espaço onde os habitantes da aldeia se recolhem. Então, onde é que eles se recolhem, criança? Então, você vai colocar o quê? Na sombra de suas casas. Eles se recolhem na sombra de suas casas. E na sombra de suas casas é um lugar. Indica lugar. Então, você vai escrever letra A. Na sombra de suas casas. Nas sombras
de suas casas. Desse jeito que você vai escrever. Você não vai sublinhar nada, tá bom? Porque você não está fazendo no livro, certo? Letra B. Circule as expressões que localizam os acontecimentos no tempo. Ou seja, quando acontece, certo? São duas expressões. Eu vou arranjar uma para vocês. Vocês vão ter que achar a outra, tá bom? Que indica tempo. A primeira é essa aqui, ó. Depois do almoço, indica tempo. Certo? Quando foi? Depois do almoço. Então, depois do almoço indica tempo. Depois do almoço. Só que tem outra. Eu vou ver se vocês descobrem, tá bom? Outra informação que indica tempo. Certo? Leia direitinho. Depois do almoço, o sol é cruel, o calor é tanto que nos fins de semana todos se recolhem na sombra de suas casas. Isso aqui eu não pedi para ser feito. Não é isso? Nós vamos fazer. Quarto, leia, tira a seguir. Garfield, por que os gatos gostam de sair à noite? Porque nós gostamos de cantar sobre a cerca. Durante o dia, nós seríamos um alvo fácil. Né? Cantando, né? Esse negócio de cantar sobre a cerca durante o dia, uma pessoa pode jogar a pedra no Garfield, né? No gato. Isso, muito bem. Letra A. Segundo o Garfield, né? O gatinho aí, o que os gatos gostam de fazer durante o dia? O que é que eles gostam de fazer durante o dia? Você vai ler e vai colocar. Letra B. Para quem os gatos seriam um alvo fácil durante o dia? Na opinião de vocês, se ele fosse cantar durante o dia, ele seria um alvo fácil de quem? Né? De quem que ele seria um alvo fácil? Eu acho que de pessoas, né? Se chateariam com eles, miando, né? Cantando em cima da cerca, né? Mas você pode ter outra opinião, você pode colocar. Letra A, tem circule, mas você não vai circular nada, você vai escrever, tá bom? Você vai escrever no seu caderninho. Letra C, circule na tira as duas expressões que indicam tempo. Tem duas expressões que indicam tempo, certo? Tem duas expressões que indicam tempo, ou seja, quando os fatos acontecem. Eu vou procurar um para vocês, que indica tempo. Garfield, por que os gatos gostam de sair à noite? Olha isso aqui, ó. À noite. Isso aqui é tempo, ó, indica tempo. Que tempo? Quando foi? O tempo é a mesma coisa que quando. Lugar é a mesma coisa que onde. Vou repetir de novo. Tempo é a mesma coisa que quando. Lugar é a mesma coisa que onde. Então, se eu perguntar quando foi? À noite. Então, à noite é uma expressão que indica tempo. Certo? Então, vou colocar aqui resposta. À noite. Só que tem mais uma, certo? Tem mais uma expressão que indica tempo aqui. E eu quero que vocês descubram aí fazendo leitura. Tá bom? Certo. Letra D. Agora sublinhe a expressão que indica lugar. Você não vai sublinhar, tá bom? Porque você não está fazendo no livro, você vai escrever mesmo no seu caderno a resposta. Agora sublinhe a expressão que indica lugar. Que expressão aqui indica lugar? Você vai ler e vai tentar descobrir a expressão que indica onde. Onde é que o gato gosta de ficar? Onde é que o Garfield gosta de ficar para cantar, hein? Simples, né? Pronto. Quinto, imagine que este trecho seja de uma notícia de jornal. Olha, isso aqui, digamos que isso aqui é uma notícia de um jornal. Pela falta de energia elétrica, houve um grande tumulto. As estações ficaram superlotadas e quando os trens chegaram, o tumulto aumentou. Na confusão, houve feridos. Foram atendidos, a situação se normalizou. Reescreva em seu caderno, acrescentando dados de tempo e de lugar para organizar as ideias e esclarecer os fatos com mais precisão. No quadro abaixo, há sugestões de expressões para serem acrescentadas. Faça as adequações necessárias. Professor, o que é que o autor quer aqui? Ele quer que você reescreva isso aqui de novo. Então, você não precisa copiar isso aqui no seu caderno, não. Você vai só reescrever, certo? Ele quer que você reescreva esse texto colocando mais informações, inserindo novas informações, tanto de tempo
quanto de lugar, para deixar isso aqui mais rico de informações. E tá trazendo várias sugestões aqui, ó. Nos hospitais próximos, ontem, as plataformas, quarta-feira, nas estações de trem da capital, nas estações do metrô, à noite, na manhã. Então, digamos que eu vou fazer, tá bom? Então, olha aqui, ó, como é que eu faria, ó. É a minha ideia, mas você faz do jeito que você achar melhor. Vou escrever o texto, ó. Pela falta de energia elétrica. Ó, já copiei até aqui, ó. Pela falta de energia elétrica. Uhum. Aí eu vou colocar uma informação aqui para deixar mais rica. À noite. Pela falta de energia elétrica à noite. Olha aí, eu já coloquei uma nova informaçãozinha bem interessante aqui, ó. Que eu colei daqui, que eu copiei daqui, ó. Eu não precisei pensar muito, eu tirei desse quadrinho. Ó, já enriqueci meu texto, ó. Enriqueci ele, ó. Pela falta de energia elétrica à noite, certo? Aí, ó. Houve, certo? Houve um grande tumulto. Onde? Ó, aqui vai até tumulto, né? Tumulto nos hospitais próximos. Nos hospitais próximos. Pronto. Aí continua. As estações, você vai continuando o texto, ó, colocando novas informações para deixar o texto mais rico, certo? Então, as palavras que acrescentam circunstâncias de tempo e de lugar às frases são os advérbios e as locuções adverbiais, certo? Então, as palavras que trazem a ideia de tempo, a ideia de lugar, são chamadas de advérbios, tá bom? Boa atividade.